Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, parabéns. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor, comece a orar, comece a agradecer ao Senhor, aleluia. Comece a glorificar o nome do Senhor, porque o seu nome está escrito no livro da vida, amém? Aleluia, comece a agradecer ao Senhor, porque é maravilhoso estar na casa do Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus quer ministrar através do louvor, Deus habita no meio dos louvores. Vamos orar neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que privilégio podemos estar na tua casa, Senhor. Ó Pai, juntamente com os nossos irmãos, sabemos que a tua presença é real neste lugar. O Senhor mesmo disse: onde estiver dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria, Senhor. Ó Pai, cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. Perdoa os nossos pecados. Queremos levantar um clamor pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Ó Deus, a tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós clamamos a ti, que o Brasil possa se render aos pés do Senhor, que o Brasil possa ser impactado pelo Espírito Santo, reconhecendo a Cristo como o único Senhor e Salvador. Te louvamos, ó Pai, te adoramos pelo perdão dos nossos pecados, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado porque foi o Senhor que nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, o Senhor, ó Pai, tem falado aos nossos corações através do teu Espírito Santo. Que não seja diferente nesta manhã. Fala conosco, ó Deus, queremos ser transformados, edificados, consolados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que o teu nome seja glorificado em cada vida, em cada família aqui representada. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus, amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, amém. E vamos juntos adorar ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz,
verdade isso? É? É verdade isso que nós cantamos? Amém? Verdade? Amém. Que coisa deliciosa, serviço ao Rei. Colocar nossas possibilidades, dons, talentos, capacidades dadas por Ele mesmo, a serviço dele mesmo. Percebi uma diferença? Senti um som lindo, mavioso, cordas aqui. Não é a corda, irmão, é cordas. Os violinos aqui, uma salva de palmas. Pessoal da escola de música ficou melhor ainda, que coisa boa. Colocar os dons, os talentos, a possibilidade. Olha, tem uma flauta linda ali também, olha só, que coisa beleza, que beleza. Irmãos, vale a pena servir a Jesus, colocar dons, talentos, aproveitar as oportunidades para servir o nosso Rei. Irmãos, um dia nós vamos estar no céu permanentemente, mas enquanto esse dia não chega, aqui é lugar de ataque às trevas, de trabalho, de mobilização da igreja, para que o reino dos céus, o reino do Senhor, seja conhecido na nossa Jerusalém, Campo Grande, no nosso estado, no nosso país e no mundo todo. Amém, meus irmãos? É assim, é desse jeito. E nós vamos cantar um hino que fala muito ao meu coração, que fala da dor, da tristeza, mas da permanência do Senhor, nos momentos de luta, ao nosso lado. Deus nunca nos deixa. Às vezes, irmãos, passamos por caminhos de sombra de morte, vales da sombra da morte, mas o nosso pastor está lá conosco, isso é maravilhoso. Então não importa o que eu esteja passando, o que você esteja passando, uma coisa é certa, o Senhor está ao nosso lado, aleluia! Foi assim que o salmista disse, ora, se o Senhor não estiver ao nosso lado, onde estaríamos nós? É sempre o Senhor conosco, glórias a Deus. Vamos cantar. Vamos cantar com alegria, fazer um grande coral. Chega para cá, Fernando. Fernando vai reger esse hino hoje. A gente vai cantar com alegria. Então, quem souber as vozes, tenor. Mas o maestro é muito lindo, hein? Olha que coisa linda. Oh, uma salva de palmas pro maestro aí, ó. Coisa boa. Fernando está trabalhando mais a cada dia, né? Né, Éder? Então, hoje já vai reger o hino com os irmãos. Então, cantem com alegria, cantem com o coração sincero, porque Deus nos procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E como somos e estamos felizes com Jesus, sempre seremos, até chegarmos nas mansões celestiais. Então, com vocês, sou feliz com Jesus, com Fernando. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com
Jesus. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glórias a Deus. Quem é feliz com Jesus, dá um brado de vitória e diga: eu sou. Eu sou. Aleluia, povo feliz, pode assentar-se. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo começa agora. Fique atento às nossas informações e não perca os nossos eventos de fim de ano. Semana passada, muitas turmas se formaram em mais uma edição de cursos da Escola da Família. Esses cursos abrangem muitas áreas da convivência familiar e são uma bênção. Programe-se para participar das novas turmas no próximo ano. Também aconteceu o final de semana passado o acampamento de adolescentes, meninos e meninas animados a continuarem firmes na presença de Deus. Confira! Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma grande luz. Vem aí o musical de Natal do Mini com o tema Quando a Luz Chegou ao Centro-Oeste. Um dia de muita alegria e celebração para relembrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Será numa sexta-feira, dia 14 de dezembro, às 19h30, aqui no Templo da Primeira Batista. Lembrando que o estacionamento Mega estará aberto com preços especiais. Te esperamos! Reservem sua agenda o dia 7 de dezembro, pois teremos nosso 19º recital do Centro de Ensino Musical, às 19h30, aqui na Primeira Batista. Este ano, nosso tema será Identidade. Abordaremos a música como agente comunicador da nossa identidade, buscando demonstrar nossa identidade cultural, musical, pessoal e espiritual, como filhos e não somente criaturas de Deus Pai. Essa é uma excelente oportunidade de trazer convidados que precisam de uma palavra encorajadora e de um momento de reflexão sobre nossa identidade. A entrada é franca, mas sugerimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível que será destinado ao projeto Amor de Verdade. Ore, agende e participe desse grande dia. Próximo final de semana teremos a nossa celebração anual de células, com muita festa, louvor e adoração. Você não pode perder, então mobilize sua célula e vamos juntos agradecer a Deus por mais um ano de conquistas. Anota aí, sexta-feira, dia 30, às 19h30, participarão as redes
Aliança, Inove e Rede do Amor. E no sábado, dia 1º de dezembro, às 19 horas, as redes Mais e Uni. Não fique de fora! 2018 foi um ano de muitos acontecimentos. Por isso, temos muitos motivos para agradecer a Deus e celebrar seu amor por nós. Te convidamos a ficar de olho em nossa agenda de fim de ano e se programar para, junto com sua família, participar dos eventos conosco, como forma de gratidão ao Senhor. 30 de novembro e 1º de dezembro, celebração anual de células. 7 de dezembro, 19º recital do Centro de Ensino Musical. 14 de dezembro, musical de Natal do Mini. 25 de dezembro, musical de Natal 2018. 31 de dezembro, culto da virada. E atenção, as vigílias, as reuniões do Projeto Viva a Vida, os cultos Cesta de Bênção e o Tadel não acontecerão em dezembro e janeiro, retornando só em fevereiro nos seus dias comuns. Os cultos de oração pela manhã terão um recesso a partir de 15 de dezembro, retornando dia 15 de janeiro. As reuniões de célula devem acontecer normalmente. Nosso informativo termina aqui. Essas e outras informações você revê no seu boletim, em nossas redes sociais ou em nosso site. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Estou aqui para falar sobre o Drops desta semana. E o Drops desta semana é sobre o Natal. E nós temos uma proposta para você, que é de confeccionar os presépios. Todo ano é interessante você fazer com os seus filhos, com a sua família, fazer agora, dá tempo até o Natal. Uma das coisas boas de você fazer o presépio com o seu filho é que ele pode brincar com esse presépio e cada vez que ele brinca, ele toma conhecimento da história, ele brinca com a história, ele refaz a história. Nós temos lá no Facebook do Mini mais ou menos umas 30 ideias que nós pegamos da internet e reunimos tudo, mas você pode ir direto na internet. Então, tem muitas opções sobre isso. Vou ler com vocês aqui o que está. Nós vamos ficar em pé já. Vamos depois. O tema eu vou ler para vocês: construindo memórias do Natal. Essas coisas, você fazendo com os seus filhos, você vai criar uma rotina de Natal. Então, todo ano, o seu filho vai falar assim: mamãe, quando é que a gente vai fazer o nosso presépio? E é uma coisa feita em família, constrói laços, constrói memórias, e você ainda revive a história do Natal. Vamos ler todos juntos? A parte aqui que está dentro do quadrado em laranja. O verdadeiro Natal está na Bíblia. Leia com seus filhos Mateus 1 e Lucas 1 e 2, perdão. Descubram os personagens da história. Escolham uma porção de presépio no Facebook do Mini ou internet para fazerem em família. O presépio é o que mais se aproxima dos símbolos natalinos cristãos. Algumas pessoas não gostam de presépio porque alguns presépios eles são feitos com uma arte mais antiga, mais da época medieval. Então as pessoas acham que não estão ligadas ao cristianismo. O presépio ele é o que é mais próximo dos símbolos de Natal. Os outros símbolos todos, eles foram de outros povos, das religiões celtas. Então, quando a igreja na Idade Média foi entrando nos países, ela foi pegando coisas desses países e colocando na religião cristã. Então, hoje nós estamos fazendo uma série de coisas que a gente não sabe, mas foi pego nessa época. Então, o presépio é o mais evangélico dos símbolos, tá bom? Vou chamar o meu pessoal aqui à frente. E vou chamar o Aldezir, que o Aldezir hoje está muito feliz. E vou chamar aqui o pastor dele, da infância. Gostou? Ah, já foi? Ah, que pena, ia chamar aqui à frente. Ele encontrou hoje o pastor da infância dele. Mas como é que ele faz isso? The Flash? Da primeira Igreja Batista da Infância. Que pena.
E nós vamos orar. Eu quero pedir oração para vocês. Nós temos uma mãe que eu encontrei agora há pouco, ela está aqui no templo, e ela teve um acidente com um forno mal instalado, pay attention. Forno mal instalado é perigoso. E ela, no Natal, fazendo as coisas de Natal, e ela se queimou bem, né, braço, perna, então, e está precisando, tem um bebezinho e uma criança pequena, então, calcule, a gente inteiro, com um bebezinho e uma criança pequena já é corrido, né? Calcula assim, então nós vamos orar por ela. Pai querido, nós adoramos o Senhor pela Tua palavra, porque ela nos dá coisas muito claras, e quando a gente não tem coisas muito claras, ela dá pistas, e nós podemos seguir essas pistas para fazermos o que é certo. Agora nós vamos comemorar o Natal, e nós sabemos, ó Deus, que com o passar dos anos, muitas coisas foram deturpadas, foram mudadas, mas nós não sabemos a data correta do Natal, mas nós estamos separando essa data de 25 de dezembro para lembrar que um dia o Senhor veio aqui à Terra, o Senhor optou por mandar o Teu Filho aqui na Terra e nascer entre nós e cumprir com o plano de redenção. Nós te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor nos ajude a comemorar esse dia da forma mais pura que nós conseguirmos, Senhor. Ajuda-nos a tirarmos esses penduricalhos de religiões que nós trazemos, de coisas que são colocadas na televisão e que não tem nada a ver com o cristianismo, com o nascimento de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, como cristãos, como filhos teus, a fazermos parte de um grupo de resistência, buscando, ó Deus, aquilo que está na Tua palavra, como vem na Tua palavra. Quero pedir também a Tua bênção sobre esta nossa irmã, ó Pai, que sofreu esse acidente. Pai, nós cremos no Teu poder de cura, cremos em milagres, eu creio, porque fui alvo muitas vezes, ó Deus, de milagres. Estamos cansados de ver o teu poder, ó Deus, em cima das pessoas, em cima de qualquer problema, em cima de qualquer pecado. Ó Deus, e por isso nós cremos que o Senhor vai curar essa irmã em tempo recorde. Ó Pai, eu sei que o Senhor vai reanimar, vai fortalecer essa irmã, ó Deus, para que ela consiga vencer esses dias, e ela vai glorificar o Teu nome por mais essa vitória. Pai, agradecemos os facilitadores, amados, queridos, que o Senhor tem trazido, é o Teu Espírito que traz essas pessoas a nós, e nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção sobre eles, sobre as crianças que vão ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Crianças aqui, pré-adolescentes, com a tia Tati e a Bia. Isso aí, uma salva de palmas para as nossas crianças, meus irmãos. Olha que turma linda, crescendo na presença de Deus, na comunhão da igreja. Vocês podem sentar-se. Glórias a Deus. Atenção, produção, vou mudar a ordem do culto um pouquinho, só porque, como vocês sabem, no último domingo do mês eu tenho que dirigir a assembleia lá na nossa igreja parceira, na igreja do Colibri. Eu quero falar para vocês aqui da importância e da festa de celebração das nossas células. Irmãos, é um ano de muito trabalho. Alguém disse assim, vocês ainda mantêm a escola dominical na igreja de vocês? Eu não falei da escola do discípulo, que é uma escola, além de dominical, é quarta-feirinal, né? Porque fosse na quarta-feira também. Mas eu falei, sim, nós temos, e temos 300 salas de aula. 300, eu estava me referindo às células, porque a célula é um lugar onde nós estudamos a palavra de Deus também, além da estrutura. Quando você chegar aqui, você sobe, enquanto nós estamos aqui, há pessoas estudando, as salas estão todas ocupadas, no horário das 8, das 10, das 17 e das 19, nós estudamos a palavra de Deus, mas também temos a presença da igreja nas casas, então é muito trabalho, são pelo menos 600 líderes diretamente, sem falar nos líderes em treinamento. Então, gente, é um grande movimento que a igreja tem nos lares, e isso é sensacional, uma grande bênção.
E o encerramento do ano é a celebração, e eu queria convidar você para vir. Você já viu aí, está no seu boletim, bem na capa, na sexta-feira, 7h30 e no sábado, às 7h. As redes aí estão, as redes vêm coloridas, é uma festa, há balões aqui coloridos, é maravilhoso. E a gente ouve testemunhos, alguns poucos testemunhos, porque o tempo não dá, daquilo que Deus está fazendo. Então seja muito bem-vindo, mesmo você que não faz parte da célula, venha, você vai se surpreender. Amém. Nós vamos ver aqui o nosso gráfico financeiro e vamos orar. Faz 27 anos que nós estamos aqui na igreja, na liderança, e só nesse ano, há poucos meses, agora 2 meses, nós estamos assim vivendo momentos difíceis na vida financeira da nossa igreja. Entendemos que é o contexto nacional, mas quero convidar você para orar, para abençoar a igreja. E se você já dizimou, já ofertou, fale com o Senhor, dê uma oferta especial para assim ajudar a igreja. Note que nós temos 4 colunas aqui: o mês de agosto com 4 domingos, setembro com 5 domingos, outubro com 4 domingos e novembro aqui já reportando 3 domingos anteriores. Hoje é o 4º domingo. Note que 76% não chegou a 100%, ficou um pouquinho para trás. 96% com 5 domingos, ainda assim ficou um pouquinho para trás. E no mês de outubro com 4 domingos, 85%. Mas olha só, esse mês de novembro, semana passada tivemos feriado emendado e chuvas. Você fala, mas como é que chuva altera as finanças da igreja? Altera, você está vendo aí, não é uma figura de linguagem, não, altera mesmo. Os irmãos não vieram, esperamos que hoje eles vindo possam contribuir, porque a igreja, irmãos, é um projeto de Deus, é um projeto divino humano, é Deus e somos nós. Por exemplo, quando você ganha o seu sustento, seu salário, sua remuneração, seu prolabore, foi Deus quem te deu, sim ou não? Mas através de alguém, de uma empresa, de uma corporação, de um empreendimento, assim é na igreja também. É Deus quem supra a igreja através dos membros da igreja. Só no Ministério de Missões são 109 pessoas que a igreja, a soma das famílias, são 34 famílias missionárias, só em missões são 109 pessoas que recebem sustento da igreja. Então você vê o nosso privilégio e a nossa responsabilidade. E então, só aqui lá em cima do quadro azul, nesse mês falta alcançar 39%, só no mês de novembro. Isso representa muito. Agora, como você viu, em nenhum dos domingos anteriores nós conseguimos, e nem nos anteriores dos anteriores dos anteriores. O que foi acontecendo com essa pequena falta? Falta o 13º, falta a gratificação natalina. A igreja está zerada para fazer frente à necessidade dos irmãos, não é? Que são obreiros da igreja, que são empregados, funcionários da igreja. Não tem. Então nós já avisamos para todos eles, olha, não tem. Mas eu quero orar para que Deus nos dê provisão através dos membros da igreja. Se você é alguém que não tem contribuído, meu irmão, em nome de Jesus, fale com o Senhor, coloque essa situação diante do Senhor, porque você está vendo aqui uma realidade, não se trata de uma outra coisa, senão realidade. Se você já tem abençoado a igreja no seu investimento, na sua fidelidade, glorifique a Deus e dê um passo à frente, se você pode, ajudando um pouquinho mais na falta daqueles que não estão podendo ou não estão querendo. Nós não sabemos, que muitas pessoas podem, mas de alguma maneira não se sentem tocados, não é? Eles vêm aqui, sentam nessas cadeiras gostosas, tem um ar-condicionado gostoso, participam de um culto gostoso, mas eles acham que não tem nada a ver com a finança deles, não é? Eles só vêm para receber mesmo. Então, isso chama-se sociedade de consumo. Mas nós cantamos no início que nós não somos, em nome de Jesus, uma sociedade de consumo. Somos uma sociedade de irmãos, somos uma comunidade de fé que valoriza o Senhor, a sua palavra, o seu reino. Vamos orar agora, pedindo provisão e pedindo que todos nós participemos da vida financeira da igreja. É no teu nome, Senhor, que nós clamamos agora por provisão. Sabemos que é o Senhor quem dá provisão à tua obra, à tua igreja, mas o Senhor nos dá o privilégio de participarmos. Então nós clamamos, papai, no nome de Jesus, que todos os membros da igreja, sem exceção, que coisa linda, 100% da igreja dizimista, ofertante, gente comprometida com o teu reino, não só da boca para fora, mas com o coração, com o bolso, dando do seu tempo,
dos seus dons, dos seus talentos. Senhor, no nome de Jesus, eu não quero ser apelativo emocionalmente para os meus irmãos, mas a tua palavra é muito clara. Quando o Senhor fala às igrejas, quando o Senhor fala à igreja de Éfeso, fala, vocês são uma igreja que trabalha bastante, uma igreja que toma cuidado com a heresia, mas eis que tenho contra vocês uma coisa: vocês esfriaram, perderam o primeiro amor. Papai, no nome de Jesus, ajuda-nos a ser aquecidos pelo Teu Santo Espírito e darmos o melhor de nós para a Tua obra. Abençoa quem está desempregado, abençoa quem não está vendendo, não está faturando, não está tendo comissões. Nós sabemos, ó Pai, que é um tempo difícil, o Brasil agora começa a vislumbrar um outro momento, mas até que ele chegue, Senhor, muitos dos Teus servos têm caminhado com dificuldade. Nós não queremos aqui lançar culpa sobre os irmãos, de modo algum, mas lançar a oportunidade para que todos aqueles que têm recebido do Senhor a provisão, o recurso, o trabalho, o sustento, possam ser fiéis, possam abençoar a Tua obra, terem um coração generoso para abençoar a Tua obra. Papai, nós pedimos que isso seja feito no nome de Jesus. Amém. Só para você entender, alguns projetos da igreja recebem um percentual das entradas. Então, quando nós não arrecadamos, essas missões, não é, como o projeto Nova, por exemplo, ele vai sofrendo. Muito fica por fazer, por quê? Porque quando a gente alcança 100%, eles recebem 100% também da participação deles. O percentual que mandamos lá para o resgate de mulheres vulneráveis, da prostituição, crianças abusadas, se nós diminuímos, diminui lá também. A mesma coisa com os ribeirinhos, com os povos indígenas. Nós trabalhamos em parceria com a Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. Quando nós diminuímos, lá diminui também. Então, irmãos, o prejuízo é grande, por isso quero chamar a sua atenção para orar. Ore todos os dias pela vida da igreja, pela vida financeira da igreja, por um grande avivamento, não só nas finanças, mas em todas as áreas, com muitos dons, muitas possibilidades, todo mundo trabalhando, pegando funções, fazendo a obra de Deus, porque Deus merece o nosso melhor. Não fique sempre no SSS, sentado, salvo, sentado e satisfeito. Não. Vamos ser operantes na obra do nosso Senhor. Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Ele merece muito mais. Peço liberdade para os irmãos, estão indo agora lá para a igreja do Colibri, não é? Lá vai ser uma benção. Estou levando o violãozinho, porque lá eu sou violeiro em nome de Jesus, né? Aqui tem tanta gente boa, não precisa, mas lá é o violãozinho só. Estou lá firme no violão e vou meditar na palavra de Deus, depois vamos fazer a assembleia, e isso é delicioso, é o mínimo que eu posso fazer. 66 anos não me põe limite, irmãos, em nome de Jesus. A força vem do céu, o coração fica pegando fogo, e eu quero servir ao meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pastor Marcos Ritt. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso pastorzão, glória a Deus, 66 anos, feliz no serviço do nosso rei, amém, glória a Deus. E esse é um momento muito feliz também da nossa igreja, quando nós vamos conhecer as pessoas que estão nos visitando, vieram aqui para adorar a Deus conosco. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você não é membro da nossa igreja e você está aqui, por gentileza, se coloque em pé para que a igreja possa cumprimentá-los, conhecê-los, amém? Quem está aqui não é membro da nossa igreja, por gentileza, lá, uma salva de palmas ao Senhor, uma irmã ali, aqui, amém? Glória a Deus, ali no fundo, 2 jovens, louvado seja o nome do Senhor, sejam muito bem-vindos. A Márcia é capelã escolar, viu, irmãos? Oremos por ela em nome de Jesus, para que as escolas sejam alcançados pela igreja, pelo evangelho. Quantos problemas de drogas, quantos problemas de suicídio, e a capelania escolar veio como instrumento de Deus para abençoar. Parabéns, Márcia, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos então adorar ao Senhor também, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Malaquias 3 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Nós temos visto hoje o devorador na política, nos impostos, em tantas áreas. Mas eu creio que este é o momento do Brasil, é o momento do Senhor alcançar o Brasil, repreender a corrupção, repreender o devorador que tem prejudicado tanto a nossa nação
em nome do Senhor Jesus, amém? Que o devorador não chegue na sua casa, que o devorador não chegue nas suas finanças, que o devorador seja repreendido em todas as áreas da nossa vida, através da nossa fidelidade, amém? Vamos estar adorando ao Senhor, e você que veio preparado, você poderá estar trazendo os dízimos e as ofertas ao Senhor. Pode sentar, louvemos e adoremos com a Márcia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Longe vai o tempo em que devíamos pregar, mais do que depressa deve nossa voz falar, mas sem Deus no coração, nossos lábios nada são. Precisamos receber o poder do Salvador, para que a nossa vida fale em seu favor. Pelo mundo há milhares que jamais quiseram crer. São pessoas tão carentes que não sabem o que é fé. Cabe a nós falar de Cristo, revelar o seu amor, mas
mas nos falta conhecer a beleza desse amor, e por isso nós oramos ao Senhor. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de tua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza da manhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Hoje é o tempo de preparo especial, uma nova vida deve ser nosso ideal. Precisamos confessar nossas faltas ao Senhor e em sincera comunhão suplicar o teu perdão e pedir a Ele um novo coração. Só então nós poderemos responder ao seu chamar. Levaremos sua palavra aos que o buscam aceitar. Mensageiros do Evangelho nós seremos ao falar. Nossa vida irá mostrar a beleza de sua luz, pois somos salvos pelo sangue de Jesus. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de tua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de tua voz. Nós precisamos receber a tua bênção de amor. Teu Espírito envia-nos, Senhor. Teu Espírito envia-nos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Parabéns, Márcia, glórias a Deus. Quantos creem que Deus trabalha através da história? Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir um vídeo do nosso centenário e ver como Deus trabalhou até nós estarmos chegando aqui. Cada domingo nós ouvimos um pouquinho da história da nossa igreja. Amém? Vamos ver esse vídeo então, louvando e adorando ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1917, a fome e a decadência econômica na Europa, vários movimentos políticos surgiram. Na Alemanha surgiu o nazismo e na Rússia a Revolução Bolchevique, dando origem ao primeiro país socialista da história. Nesse novo cenário, os Estados Unidos conquistaram um lugar de grande potência e as conversas sobre a criação da ONU tiveram o seu início. A Primeira Batista, portanto, nasceu no pós-guerra, em tempos difíceis, mas o poder do Senhor nunca esteve condicionado a esses fatos.
De 1915 a 1917, o irmão Manuel Carlos de Souza Rondon, o Carlito, pode ser considerado o líder do primeiro pequeno grupo multiplicador de nossa igreja. Aquele jovem liderou o ponto de pregação em sua casa por 2 anos. Pela graça de Deus, o pequeno grupo transformou-se na primeira igreja evangélica batista de Campo Grande, em 29 de dezembro de 1917, ocasião em que Silidônio Urbieta tornou-se o seu pastor, permanecendo na liderança por 1 ano. O irmão Pedro Sebastião Barbosa era missionário da Segunda Igreja Batista de São Paulo, hoje Igreja Batista da Liberdade, e esteve na condição de evangelista entre nós até 1920 e atuou em várias ocasiões nas quais a igreja estava sem pastor. Na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na cidade de Vitória, em 1918, havia um forte sentimento missionário em direção ao Centro-Oeste. Naquela ocasião, foi indicado o nome do missionário norte-americano Ernest A. Jackson como pastor interino da nossa igreja, o que aconteceu de 2 de agosto de 1919 até 8 de junho de 1922. Em sua saída, foi proposto um voto de agradecimento ao pastor Ernest Jackson e sua família, enfatizando a sua energia incansável no trabalho e orando para que continuasse firme no mandamento do Senhor de ir e evangelizar. Em seguida, de 8 de junho de 1922 até 1º de setembro de 1930, o pastor Wetty Beatty Sherwood assumiu o pastoreado da igreja, tendo um ministério muito expressivo. Depois de sua partida, o irmão moderador sugeriu que a igreja lhe enviasse um voto de louvor, já na América do Norte, pelos relevantes serviços prestados à causa da evangelização neste vastíssimo estado. Esta sugestão obteve unanimidade de votos, ficando o irmão secretário autorizado a usar dos meios necessários para esse fim. Pouco tempo depois de organizada, a primeira igreja batista possuía 3 pontos de pregação, que ficavam nas casas dos irmãos Eliseu Cavalcante de Albuquerque, Manuel Paz e Dona Antônia Nunes. A igreja pensou em ter mais pontos de pregação e nomeou uma comissão para estudar se havia ou não vantagem em ter vários deles na cidade. Concluíram que seria melhor não serem fixos e deveriam acontecer apenas 2 vezes por semana, nunca no mesmo ponto. Também deveriam ser afastados da sede da igreja e, de preferência, nos extremos da cidade, nunca próximos uns dos outros, a não ser em casos excepcionais. Havia um critério muito importante para a sua realização: a boa vontade do marido e da mulher. O pastor era o responsável para dominicalmente avisar quais seriam os pontos de pregação, os endereços e especificar quem seriam os dirigentes dos cultos. Que maravilha! Assim como na igreja primitiva, percebe-se o valor das casas na história da primeira batista desde 1930 até os dias de hoje, com seus 300 pequenos grupos na sede. A visão da primeira batista foi além da evangelização urbana. Tornou-se conhecida por sua liberalidade na arrecadação de ofertas missionárias. Logo em seu início, planejou uma grande campanha, visando os campos nacionais e estrangeiros, como eram chamados. Percebendo a necessidade de investir em novos pastores, parte das ofertas da grande campanha foi enviada ao Seminário do Sul do Brasil. A igreja estava conectada ao pensamento de grandes líderes denominacionais da época. Isso fica claro pelas palavras do missionário judeu-russo Salomão Luiz Ginsburg, ligado à junta de Richmond. Ele escreveu àquela junta: irmãos, se o Brasil deve ser convertido, será com a participação ativa dos brasileiros. Portanto, permita-nos preparar homens, assim que, em um futuro próximo, eles possam ser capazes de tomar os nossos lugares. Nos 13 anos iniciais, a igreja teve 2 seminaristas, Raimundo Cândido e Valfrido Monteiro, que cursaram teologia no Seminário Batista do Sul, na cidade do Rio de Janeiro. A igreja custeou seus estudos durante todo o curso. À época, registra-se ainda o pedido de ordenação do irmão João Gregório Urbieta ao Ministério da Palavra, tendo em vista ter sido convidado para pastorear a Igreja Batista de Três Lagoas. João Gregório Urbieta, meu tio por parte da minha mãe, foi seminarista na primeira igreja
Campo Grande, primeiro pastor batista em Três Lagoas, da igreja de Três Lagoas, e de lá se tornou para Noroeste, sendo considerado um profeta da Noroeste. Um trabalho que ele fez muito bonito naquela parte de São Paulo. Celedônio Urbieta, era pai da minha mãe, pastoreou a igreja, a primeira igreja de Campo Grande, Corumbá, Quidauana, Camapuã. Para mim foi um privilégio participar do aniversário de 100 anos da primeira igreja batista, onde meu avô foi o primeiro pastor. E eu fiquei muito alegre, muito privilegiado por ter esse momento de alegria e de comemoração da igreja, dos 100 anos da igreja. A Primeira Batista sempre esteve atenta às necessidades de igrejas irmãs. Uma delas, no interior do estado, pediu ajuda de um líder que a representasse na compra de um terreno. O prefeito da cidade ofereceu o perdão dos impostos, no valor de R$271 mil. Mas já naquela época, os nossos irmãos entendiam que isso feria a Constituição Federal, além de ser contrário aos princípios batistas de separação igreja-estado. A Assembleia decidiu então enviar como representante o pastor Sherwood. Ao chegar na cidade, ele entrou em contato com o irmão responsável pela compra e mostrou-lhe o seu erro. Foram em seguida ao intendente e explicaram-lhe como pensam os batistas. Reconheceram o erro e o imposto foi pago. A igreja decidiu ainda contribuir para a construção do templo naquela localidade. A Primeira Batista, em seu início, teve sua sede na Mata do Caçador, atual bairro do Cruzeiro. A obra nem tinha 6 meses, quando o pastor Silidônio falou do seu plano de levar a igreja para o centro da cidade. Os irmãos encontraram uma sala para alugar no valor de R$30 mil mensais, na rua 13 de Maio, e decidiram que o templo fosse construído naquele mesmo lugar. Logo decidiram criar uma caixa de ofertas específicas para esse fim. 2 anos depois, numa das assembleias, na qual o pastor da igreja estava ausente, dirigia a reunião o famoso missionário William Book Bagby. Ele foi o primeiro missionário batista no Brasil e esteve na organização da igreja em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e na primeira igreja batista brasileira na Bahia. Esteve conosco porque a Convenção Batista assistia às igrejas filiadas, enviando periodicamente os seus executivos para visitas de encorajamento e orientação. Foi nesse sentido que ele oficializou a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do primeiro templo. Havia, naquela ocasião, 150 presentes. Precioso é o registro em ata. Tendo sido aplaudido com boa atenção do público, com orações e cânticos religiosos. Depois desses trabalhos, foi concedido um intervalo de 30 minutos que foram aprovados para tomar um bom chocolate, acompanhado com bolos em a casa da irmã Dona Jamaria de Oliveira. Que privilégio ter um servo do Senhor tão importante na história dos batistas. Conforme a ata número 33 da Assembleia realizada em 9 de março de 1919, foi pedido pelo missionário Dr. Bagby constar em actas o assentamento da pedra fundamental do nosso templo em construção nesta cidade. É importante mencionar que o pastor Ernest Jackson emprestou a quantia de 5 contos de réis para auxiliar na construção. Na ata de 5 de março de 1921, os irmãos fixaram o dia 15 de maio de 1922 para a inauguração do templo e programaram um instituto bíblico nos 2 dias anteriores. À noite aconteceriam as conferências evangelísticas, com a presença dos irmãos de outras igrejas. Em 1925, a igreja voltou a comemorar o seu aniversário em dezembro, mês que a igreja foi organizada. A Primeira Batista teve o privilégio de ceder seus pastores para atuarem na denominação, em âmbito nacional. Puderam fazê-lo porque sempre contaram com homens e mulheres obedientes a Deus, comprometidos com a sua obra, os quais seguiram os braços de seus pastores enquanto lutavam. Assim, batalhavam juntos pela fé do Evangelho. Desde os primeiros anos, a igreja sempre esteve presente e envolvida nas reuniões da Convenção Batista Brasileira, enviando seus pastores e outros delegados convencionais.
A Primeira Batista era apenas uma adolescente. Entre 1917 e 1930, cresceu internamente, desenvolvendo os conceitos bíblicos de testemunho cristão, criando departamentos e capacitando seus líderes. Enxergou além de seus limites, cooperando fielmente com a denominação. Construiu seu primeiro templo e disse para a cidade de Campo Grande: aqui existe um grupo de salvos por Jesus Cristo, que se reúne para adorar o Deus eterno. Nos seus primeiros 13 anos, ampliou suas ações missionárias, ampliando vários pontos de pregação na cidade, e plantou 13 igrejas nas cidades de Ponta Porã, em 9 de janeiro de 1925, Camapuã, em 14 de setembro de 1925, e Coxim, em 12 de outubro de 1927. Também lançou-se em outros campos, pregando o evangelho fora das 4 paredes do templo, enfrentando todas as adversidades que aquela época impunha. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus. Se essa salva de palmas é para esses irmãos, meu querido, tá mais ou menos. Agora, se é para o Senhor Jesus, meu querido, dê a sua melhor salva de palmas, porque é para Ele, para a honra e glória exclusiva do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, irmãos. Pessoas que passaram aqui antes de nós, pessoas que construíram uma história, o legado foi deixado e agora o legado está conosco. O legado foi plantado ao longo de 100 anos e agora o bastão está comigo e está com você. O que nós vamos fazer para deixar o nosso legado nessa geração, na geração futura? Feche seus olhos, coloca a tua vida diante da presença do Senhor. Depois que você vê um vídeo desse, você tem que perguntar para o Senhor e falar: Senhor, qual é a minha parte? Senhor, eu não quero ficar aqui, como o pastor Gilson falou, salvo, sentado, satisfeito, mas eu quero, Pai, contribuir. Eu não quero apenas contribuir para que o nome da primeira igreja venha ficar mais evidente, não. Nós estamos aqui investindo, no reino de Deus, que é nosso trabalho, que a nossa oferta, que o nosso dízimo, que a nossa oração seja tudo para a honra e glória exclusiva do nosso Deus, para fazer o reino dele crescer. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, papai, por essa história tão linda, Deus, de homens e mulheres que passaram aqui antes de nós, homens e mulheres, ó Paizinho querido, que deram sua vida, deram seus recursos, deram sua agenda, deram seus dons, seus talentos, e hoje nós chegamos aqui, papai, que a honra e a glória seja dado exclusivamente ao nosso Deus, e nós queremos nessa manhã que o Senhor fale conosco, que o Senhor mova o nosso coração, papai, para que possamos, em nome de Jesus, em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Dá-nos coragem, Pai, dá-nos ousadia, dá-nos essa unção sobrenatural, para olharmos para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil e do mundo, e dizermos: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, para que possamos fazer a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Nessa manhã nós queremos falar de um tema que Deus tem ministrado no meu coração, sobre vidas que inspiram, e tem muito a ver com o nosso centenário. A história do centenário, meu irmão, deixou assim, dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que passaram por aqui e inspiraram. E o nosso maior referencial se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa maior inspiração. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, meu querido, que Jesus Cristo morreu na cruz, Ele nasceu numa manjedoura, lugar simples, morreu na cruz, meu irmão, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, para que você pudesse ter os seus pecados perdoados, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, e se Jesus voltar hoje, pela graça e misericórdia dEle, nós subiremos para morar com Ele para sempre. Então o Senhor Jesus é a nossa maior inspiração, mas entenda isso, além do Senhor Jesus, que é a nossa maior inspiração, Deus deixou para nós pessoas na nossa caminhada, irmãos, que nos inspiram. Pessoas, irmãos, que marcaram a nossa vida, que marcaram a nossa história. E eu quero fazer uma perguntinha para você, meu querido. Quem é a pessoa que na sua caminhada de fé, ao longo da sua vida, desde a infância, talvez até hoje, que continua te inspirando? Quem é uma pessoa que te inspira? Nós vimos aqui a história de vários pastores que inspiraram muitas pessoas, vários líderes, missionários que inspiraram muitas pessoas.
E eu gostaria assim que você pensasse um pouquinho, olhasse para a sua história. Quem foram as pessoas que inspiraram você? Pessoas que te levaram à fé? Pessoas que te mostraram o caminho? Pessoas, meu irmão, que você tem que ter o coração grato, dizer, Deus, muito obrigado por pessoas que me inspiraram. Eu fiz questão de colocar uma foto como essa aqui, porque uma das maiores inspirações da minha vida, meu irmão, foi meu pai. Meu pai, meu irmão, eu já contei esse testemunho aqui para vocês, para muitos de vocês. E meu pai é um homem de Deus. Meu pai tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, como Daniel, Fernando. 3 vezes de manhã, na hora do almoço e à noite, todos os dias, em qualquer lugar, aonde ele estivesse, 3 vezes ao dia. Eu nunca vi meu pai pecar. Nunca vi. Nunca vi ele falar uma palavra indevida. Nunca vi ele olhar de uma maneira indevida. Nunca vi alguém falar mal do meu pai. Como não ter uma pessoa que me inspira como meu pai. Pastor Gilson, irmãos, talvez vocês vejam ele aqui nessa animação toda com 66 anos. É maravilhoso vê-lo pregar, mas o mais lindo é ver a vida dele. Uma vida que inspira. Pastor Jonathan que passou aqui. Pastor Jonathan, meu irmão, uma pessoa, talvez muitos de vocês o conheceram, a maioria de vocês eu tenho certeza que aqui o conheceram, era uma vida que inspirava. Eu tive o privilégio, né, de ter uma avó. A Edina lembra muito bem dela, ela já faleceu já há alguns anos, minha avó Eunice, uma vida inspiradora. Minha avó com 80 anos de idade ali, mudou ali para o bairro do Santa Fé, e depois dos 80 anos de idade, vi várias irmãs sendo batizadas aqui no batistério, ganhas pela vida da minha avó com mais de 80 anos. São vidas que inspiram, vidas que passaram por nós, irmãos, que nos apontam o caminho. O pastor Marcos, que ele teve que sair um pouquinho aqui, mas talvez você tiver a oportunidade de conhecer a história do pastor Marcos, uma vida que inspira, um trabalho pioneiro, meu irmão, entrou nos presídios, hoje o pastor Marcos é reconhecido no meio dos presídios, aceito no meio dos presídios, os presidiários, irmãos, o reconhecem, pessoas que saem do presídio e chegam aqui, procuram o pastor Marcos, uma vida que inspira, pessoas que passaram por nossa vida, que continuam nos inspirando, pessoas que deixaram um legado na nossa vida. Entenda isso, irmãos, que há uma diferença muito grande, e muitas vezes nós esquecemos disso, entre herança e legado. Pessoas, nossos familiares, nossos pais, talvez, né, deixaram herança, e muitos dos nossos pais nos deixam legado, e é uma diferença muito grande. A herança é aquilo que você deixa para alguém, é um bem financeiro, é um automóvel, uma casa, um imóvel. Então, a herança é aquilo que você deixa para, e o legado é aquilo que você deixa em alguém. São as marcas. Meu pai morreu, irmãos, agora me fugiu o nome, no inventário, tem um valor que ficou para minha mãe, e para mim e para os meus 2 irmãos. Se somar tudo, daria nem para comprar o carro que eu tenho hoje. Mas ele deixou dentro de mim um legado, marcas que não tem preço. E é isso que eu quero falar para você, irmãos. Nós estamos aqui nessa vida. Você pode deixar bens financeiros para os seus filhos? Pode, irmão. Não tem é bom. Mas o que é o de mais valor são os princípios eternos, que você vai esculpindo na vida de pessoas que você vai marcando, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus irmãos, pessoas do seu trabalho, pessoas da vizinhança, seus familiares. Então nessa manhã, meu irmão, nós queremos pensar sobre isso, que a minha vida, que a sua vida seja uma inspiração para outras pessoas, que o mundo lá fora, irmãos, está na esperança, na expectativa de referenciais, de pessoas que marcaram a nossa história, que Deus nos use, meu irmão, para sermos referenciais, apontarmos o caminho de como deve ser alguém que segue a Jesus. E nessa manhã eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, marcas de uma vida que inspira. Marcas de um apóstolo que inspirou muitas igrejas, em especial no texto nós vamos ver sobre a igreja de Éfeso. E a Bíblia, meus irmãos, nos presenteia com
Vidas que inspiram. Se você pegar o livro de Hebreus, você vai encontrar ali os heróis da fé, pessoas que nos inspiram. Pensando nisso, o pastor Wayne Cordeiro, ele escreveu um livro que eu recomendo para você, que diz o seguinte, que o título do livro é Mentores segundo o Coração de Deus. E o pastor Wayne Cordeiro, ele nos chama a atenção que os personagens bíblicos, irmãos, são vidas que nos inspiram, são mentores nos dias de hoje. Então você pode ter mentores aqui de pessoas que nos inspiram, e a Bíblia também. A Bíblia nos inspira. A Bíblia nos inspira a olhar para esses personagens que mostram. E a Bíblia não omite os erros deles. A Bíblia não omite os erros, fala dos acertos, mas também fala dos erros. E nós podemos aprender. E só para falar um pouquinho do contexto de Atos capítulo 20. Aqui, Paulo estava na terceira viagem missionária. Ele estava retornando para Jerusalém. Paulo tinha trabalhado 3 anos com a igreja de Éfeso. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Paulo estava voltando para Jerusalém, e ele estava numa cidade chamada Mileto, que ficava aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Éfeso, onde ele ficou 3 anos plantando essa igreja. E como ele tinha um foco de ir para Jerusalém, entenda isso, ele manda chamar os irmãos da igreja de Éfeso. E a igreja de Mileto era uma igreja litorânea, provavelmente Paulo estava ali próximo da praia, ou na praia, estava ali numa praia e chama os irmãos de Éfeso, vêm para Mileto, para ouvir a última pregação de Paulo para aquela igreja. E você vai ver no texto que Paulo diz, olha, é a última vez que vocês veem a minha face. Agora presta atenção na profundidade disso. Vamos supor que um pastor que passasse aqui por essa igreja, como vários vocês viram aqui, ele chegasse nesse púlpito e falasse, irmãos, hoje é meu último sermão para vocês, porque Deus vai me levar para um outro lugar. Talvez ele daria os recados mais importantes. Por isso que a profundidade desse texto, meu irmão, é uma profundidade de um pastor que investiu 3 anos numa igreja, que deu a vida dele, quase morreu lá em Éfeso. E agora ele chama aqueles irmãos e fala, olha, eu tenho uma palavra para vocês. Então, querido, presta atenção. Atos capítulo 20, a partir do verso 17, é a última pregação de Paulo, presente, pessoalmente, para os irmãos de Éfeso. E nesse contexto, irmão, nós vamos aprender marcas de pessoas que nos inspiram, vidas que nos inspiram. E a primeira marca que nós encontramos nesse texto, meu querido, a primeira marca que nós encontramos nesse texto, que nós encontramos aqui na vida do apóstolo Paulo, que vidas que nos inspiram. A primeira marca de uma vida que nos inspira é que eles são ótimos exemplos. E o apóstolo Paulo foi um ótimo exemplo, foi um referencial para a igreja de Éfeso. Olha, acompanha aí comigo no texto, meu irmão, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, olha, abre aspas, e aqui você vai ver o apóstolo Paulo falando com a igreja de Éfeso, e observa na primeira frase que ele já diz, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês me conhecem, vocês sabem como que eu vivi, como eu me comportei diante de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo para eles assim, olha, eu, pela graça, pela misericórdia de Deus, eu fui um exemplo para vocês, eu fui um referencial. Se eu quero ser uma vida, meu irmão, que inspira, se eu quero ser inspiração para os meus filhos, para os meus netos, para os meus parentes, para os meus amigos, eu preciso compreender que o discípulo do Senhor Jesus, se ele quer inspirar alguém, ele necessita ser um exemplo. Ser um exemplo, meu irmão, não é uma pessoa perfeita. Um exemplo, meu irmão, não é uma pessoa que vai acertar todas as coisas, mas uma pessoa que deseja, decide ser um exemplo, decide ser uma vida que inspira. Ele precisa ser coerente. Para ser um exemplo, meu irmão, eu preciso, querido, entender que eu preciso ter uma vida coerente, pautada na palavra do Senhor, coerente com a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, olha, vocês sabem como eu vivi. Será que nós, hoje em dia, irmãos, temos essa autoridade para chegar para alguém e falar assim, ó, você me conhece, você sabe. Hoje em dia, irmãos, triste falar isso, mas as pessoas falam assim, olha, você é meu amigo, conheço você, mas vamos colocar isso no papel, porque hoje muitas vezes as palavras elas não têm valor,
Porque hoje em dia nós temos uma carência de exemplos. O mundo lá fora, irmãos, está precisando de referenciais, de homens e mulheres, irmãos, que sejam exemplo dentro de casa, exemplo de como tratar a esposa. Nós sempre fazemos aquela dinâmica, irmãos, dos homens ficarem em pé. Eu não vou fazer isso com vocês nessa manhã, mas os homens ficarem em pé, e nós temos ensinado isso, para que abrem a porta para suas esposas entrarem nos carros. E muitas irmãs naquele momento ficam até felizes. Fala, Jeová, né? Mas porque, irmãos, nós precisamos ensinar essa cidade como homens devem tratar suas mulheres. Nós precisamos, irmãos, nós como povo de Deus precisamos ensinar como tratar os nossos filhos. Como não falar com o celular quando estivermos dirigindo, parar no semáforo vermelho, não xingarmos no trânsito, né, irmão? Então, o mundo, a cidade de Campo Grande, está esperando homens e mulheres de Deus que sejam referenciais. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Olha, vocês sabem como eu vivi o tempo todo de que estive com vocês, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, ele foi um referencial na vida da igreja de Éfeso. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você: será que nós temos sido esse referencial? Será que nós temos sido um bom exemplo para os nossos filhos? Será que nós temos sido, irmãos, temos um bom testemunho por onde nós temos passado? E o apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 19, como que era a atitude dele, como exemplo. E ele diz no texto, olha a maneira que ele era exemplo. Eu servia ao Senhor com toda a humildade. Alguém que deseja ser um exemplo, ele entende que precisa servir ao Senhor com toda a humildade. Nós vivemos uma geração, meu irmão, da autossuficiência, da arrogância, da prepotência. E o apóstolo Paulo está ensinando aqui um caminho contrário, é o caminho da humildade. De servir ao Senhor sem arrogância, sem prepotência, sem autossuficiência, mas na dependência de Deus. E ele mesmo, em outro texto, ele diz, olha, considerai os outros superiores a você mesmo. Paulo nos ensina aqui, irmãos, que precisamos servir ao Senhor com toda a humildade. E ele, ali, naquele momento, ele já era o conhecido como o grande apóstolo Paulo. Ele já era, meu irmão, alguém... Já era a terceira viagem missionária. Talvez, meu irmão, depois de Jesus, o discípulo mais conhecido em todo o mundo naquela época era Paulo. E ele chega e diz, olha, vocês sabem, vocês me conhecem, que eu servi desde o primeiro dia com vocês, servi ao Senhor com toda a humildade. Alguém que quer ser exemplo, meu irmão, ele deve servir ao Senhor com toda a humildade. E com lágrimas. Irmãos, esse mesmo autor que eu tô lendo esse livro, do Wayne Cordeiro, que diz de mentores segundo o coração de Deus, ele fala o seguinte, que o homem e a mulher que Deus usa, ele tem joelhos no chão e olhos úmidos. Eu falei, Deus, eu quero ser essa pessoa que vive com os joelhos no chão e tem os olhos úmidos. Eu quero, meu irmão, quando ouvir a palavra de Deus, quando Deus falar comigo, eu quero ter os olhos úmidos. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, nos inspira, que ele, meu irmão, ele servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Faz quanto tempo que nós não derramamos lágrimas na presença do Senhor? Faz quanto tempo, meu irmão, que os teus olhos não ficam úmidos na presença do Senhor? E ele continua dizendo, e sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Aqui, irmãos, que coisa rica. Entenda isso. É mais fácil ser exemplo quando o vento é favorável. Quando está tudo bem, quando você tem dinheiro, quando você está trabalhando numa boa empresa, quando as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, meu irmão, relativamente é muito mais fácil ser um bom exemplo. O problema é ser exemplo quando você está passando por diversas lutas e provações. E o apóstolo Paulo, ele foi um bom exemplo, principalmente quando a situação estava feia. E falando um pouquinho aqui do meu pai, irmãos, eu já contei essa história aqui, mas uma das vezes... Eu tenho 49 anos. Miguel, você que é bom de geografia, faz a conta. Tenho 49 anos. Eu tinha 6 anos de idade. Quantos anos, meu irmão? Você que é bom de geografia. Dos 6 aos 49, quantos? Você que é bom de geografia? 40 e quantos? 43 anos atrás. Eu fui viajar com meu pai, não vou falar o nome do estado, para não denegrir a imagem daquele estado. E quando nós chegamos num lugar para dormir, e meu pai falou, amanhã cedo nós temos que levantar bem cedo para continuar a viagem. Meu pai era caminhoneiro. E estava lá no caminhão, eu, meu pai, minha mãe e meu avô. E o falecido esposo da minha avó, Eunice, Edina. E aí, irmãos, no outro dia nós levantamos cedo.
Irmãos, chegamos lá na recepção para tomar um cafezinho e ir embora, Caleb. O hotel estava fechado, irmão. E não tinha ninguém no hotel lá, nem para fazer café, nem para abrir a porta para a gente ir embora, nem para receber a diária. E foi um desespero, irmãos. Que agora, meu avô, sangue espanhol, sangue quente, salgado, começou a falar assim, vamos arrebentar a porta, vamos acabar com tudo aqui. Esse era meu avô, salgado. E meu pai, calma, sogro, vamos arranjar uma alternativa, vai chegar alguém. Irmão, não chegou ninguém. E os outros dos hóspedes foram vindo para a recepção, e aí foi quase um mutinho, o pessoal chutando a porta não quebrava, era de ferro, e aí ficou aquela loucura ali na frente do hotel. Meu pai falou assim, deixa eu dar uma olhada aqui no fundo. Aí foi lá no fundo, irmãos, no fundo do hotel tinha um muro. E ele falou assim, ali dá para passar. Vamos passar pelo fundo, irmão amado. Minha mãe sempre foi fortinha, né? Ela vai estar no culto das 10, eu vou falar isso para ela. Sempre foi fortinha. E irmãos, eu ria, né? Vendo meu pai jogando as pessoas pelo muro lá, e jogando minha mãe, jogando meu avô. Meu avô praguejava. Fomos embora, na volta, meu avô falou para meu pai, tu não vai passar lá naquele hotel, não, né? Não vamos dormir lá, se for entrar lá, eu vou acabar aquele homem. O que meu pai fez? Na volta, nós morávamos em São Paulo, entrou lá no hotel. Meu avô falou assim, eu não vou descer desse caminhão, eu não desço daqui, porque se eu for descer lá, eu vou acabar com esse homem. A hora que meu pai se apresentou, eu fui atrás, irmãos, eu estava hiper curioso para saber o que ia acontecer, se meu pai ia dar uma dura, o que meu pai ia fazer. Meu pai chegou lá, se apresentou, o homem ficou pálido de medo. E ele deu 1000 justificativas, pediu perdão, e meu pai tirou a carteira do bolso e falou assim, quanto custa? Quanto foi a diária? Não, meu senhor, não quero receber. Meu pai, quanto é o valor da diária? E aí, ele não quis receber, meu pai deixou, olhando na plaquinha, o valor da diária, valor do balcão, é esse valor aqui, deixou em cima do balcão. Ele não quis receber, meu pai deixou lá e foi embora. Alguns anos atrás, irmão, eu esqueci de pagar uma comanda de um posto aqui na cidade de Água Clara. Eles vão te dando comanda e dá um para cada pessoa da família. E eu esqueci. Quando eu estava lá em Bauru, fui dormir à noite, coloquei a mão no bolso, a comanda. Sabe de quem que eu lembrei? Do meu pai. Falei, na volta para Campo Grande, eu vou pagar essa fatura. Cheguei lá para o gerente, na volta para Campo Grande, falou, cara, eu esqueci, me perdoe, dia tal passei aqui, esqueci de pagar. Não precisa pagar, eu nunca vi isso, nunca alguém passou aqui, eu sei que muita gente vai embora aqui, não paga, pega fatura, mas a comanda, mas ninguém voltou a ser o primeiro. Aí eu falei, quanto que deve pagar? Quanto? Eu não quero receber. Quanto que é? Eu faço questão de pagar. Aprendi com quem, meu irmão? Meu pai. Legados. Meu pai deixou, talvez, 10 mil reais de herança para mim. Mas o legado, irmão, aqui dentro, não tem preço. Talvez você possa deixar... Fala, William, não vou deixar muitas coisas para os meus filhos. Mas, meu irmão, você tem uma possibilidade de deixar um legado extraordinário na vida dos seus filhos, das pessoas por onde você passar. Então, se eu quero ser uma pessoa que inspira, meu irmão, a primeira marca é ser exemplo. E como é difícil ser exemplo, meu irmão, é um desafio. Mas eu preciso ir nessa direção de ser exemplo. Essa é a primeira marca. A segunda marca, meu irmão, que nós encontramos aqui no texto, é que quem tem pessoas que nos inspiram tem um propósito firme. Ele não desiste por qualquer coisa. Ele não muda de cabeça qualquer coisa. Ah, choveu, não vou na igreja. Ah, não deram boa noite, não vou mais na célula. Ah, não me deu um abraço, não gosta de mim. Não, pessoas que nos inspiram, meu irmão. Ele tem um propósito firme. Isso é a vida do apóstolo Paulo. Qual era o propósito dele? Ele vivia, meu irmão, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Esse era o nosso apóstolo Paulo. Ele tinha um propósito. Ser apóstolo dos gentios. E esse era um propósito firme que ele tinha. E quem tem um propósito firme, irmão, a gente vai aprender aqui com o texto algumas características de quem tem um propósito firme. Alguém que tem um propósito firme, meu irmão, ele mantém o foco em pessoas. Olha que o apóstolo Paulo, versículos 20, 21 e 27. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. O foco do apóstolo Paulo eram vidas. Eram pessoas.
Pessoas que têm propósito firme, irmão, ele investe a vida dele em evangelismo e discipulado, é que o texto está dizendo. O apóstolo Paulo, ele investia, meu irmão, tudo que ele podia. Olha o que diz o texto: ensinei eles tudo publicamente e de casa em casa, em todo lugar, em toda ocasião. O apóstolo Paulo estava ensinando. E olha o evangelismo dele: testifiquei, testemunhei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Uau! Um apóstolo. Será, irmãos, que um dia a gente pode ter a convicção de falar isso que o apóstolo Paulo disse: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Aí nos remete para a grande comissão, onde Jesus mesmo disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Vidas que nos inspiram, irmão. Tem um foco em pessoas, vidas que nos inspiram, sabe para onde vão. Nós vivemos uma sociedade hoje que as pessoas estão perdidas, não sabem para onde vão, irmãos, não sabem de nada, e ficam perdidos. Paulo, ele sabia exatamente para onde ele iria. Se você vê o mapa das viagens missionárias de Paulo, irmão, você vai perceber que ele era alguém dirigido pelo Espírito, e as estratégias de viagem dele, meu irmão, tinha critérios, ele sabia para onde iria. Ele era dirigido pelo Espírito, e aqui nesse momento o Espírito Santo estava compelindo ele para ir para Jerusalém. Ele sabia para onde ele vai. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós: se eu quero ser uma pessoa que inspira, eu sei para onde eu estou indo? Ou eu sou como um barco que está num grande oceano, que o vento joga para um lado, joga para o outro? Paulo, e ele ia para Jerusalém, meu irmão, e ele fala no texto: sem saber o que me acontecerá. Eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas Deus está mandando eu ir para Jerusalém. Só que lá o Espírito Santo me diz que eu vou encontrar prisão e sofrimento. Ele não estava nem aí, ele queria cumprir a vontade de Deus. Pessoas que nos inspiram, sabem para onde vão, tem um destino, mesmo sabendo que vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldade. Pessoas que nos inspiram, meu irmão, têm despreendimento, valorizam mais o reino que a própria vida. Isso aqui eu vi muito na vida do pastor Jonathan, que passou aqui por nós. Alguém que valorizava mais o reino, meu irmão, do que a sua própria vida. Eu vi aqui o pastor Jonathan, meu irmão, doente várias vezes, mas tentando fazer a obra do Senhor. Há alguns anos atrás eu fui visitar uma igreja que ele plantou aqui na cidade. Mesmo doente, com a limitação de voz, limitação de movimento, ele estava ali, despreendimento. Olha que frase linda: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Olha, a minha vida para mim não tem valor algum, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha, ele está dizendo o seguinte: olha, entre o reino e a minha vida, eu fico com o reino. Uau! Nós vivemos dias de hoje, irmão, que é mais ou menos o seguinte: eu venho para a igreja, o que Deus pode me dar? O que Deus pode me curar? E se der tempo, eu posso fazer alguma coisa para o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo era o contrário, ele está dizendo: olha, para a minha vida não tem valor nenhum se eu não terminar. A palavra terminar, irmãos, é algo muito importante, porque hoje em dia nós pegamos pessoas que começam bem, vão até o meio de algum projeto, de algum chamado, e não acabam terminando. O pastor Domingos Jardim, ele fez uma pesquisa, e naquela pesquisa ele falou o seguinte: que 2/3 dos personagens bíblicos não terminaram bem o seu ministério. E o apóstolo Paulo está falando assim: olha, ele já estava ali com uma idade já um pouco avançada, irmãos. Ele já não era mais um menino. E ele estava dizendo: olha, eu quero somente terminar o ministério que Deus me confiou. Vidas que nos inspiram, irmão, eles valorizam mais o reino do que a própria vida. A terceira marca que nós encontramos aqui, para a gente caminhar para o final, é que pessoas que nos inspiram, eles nos alertam dos perigos. Quem é pai e mãe aqui, irmãos? Levanta a mão, por gentileza. A maioria. Quantas vezes você chegou para o teu filho, tua filha, falou assim: filho, vem cá. Olha, você vai num lugar como esse. Lá, eu já fui lá, é assim, cuida
Cuida com isso. Não se envolve com esse tipo de pessoa. Você não já fez isso, irmão? Você não já fez isso? Por que você fez isso, irmão? Porque você ama quem? Seu filho. Quem nos ama de verdade, nos alertam dos perigos que nós vamos encontrar. O verdadeiro amigo, meu irmão, não é aquele que só dá tapinha nas costas em você, que te abraça e fala, olha como você é meu chegado. Não, o verdadeiro amigo. E é aquele que muitas vezes chega e fala assim, William, vem cá. Quantas vezes a dona Creuza fez isso comigo? Quando eu estava na minha caminhada, vem cá, meu filho, deixa eu te falar umas coisas aqui, vem cá, ó, tem isso, toma cuidado com isso, meu filho. Quantas vezes eu chamo ela de minha mãe até hoje, porque muitas vezes ela falou, vem cá, meu filho, olha aqui, eu já passei por isso, toma cuidado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Era a última vez que ele ia ver aqueles discípulos, irmãos, e ele falou, olha, eu preciso alertar vocês de alguns perigos. E aí ele começa a alertar. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Irmãos, lobos ferozes. Era um pastorzão chamando os seus discípulos, suas ovelhas, e dizendo, ó, tome cuidado. Vai entrar lobo feroz, irmão. Nós vivemos dias que encontramos lobos ferozes em muitos lugares da nossa vida. E nós precisamos de discernimento para identificar que tipo de lobo. E o lobo, qual que é o papel do lobo? Tragar a ovelha. Roubar aquilo que a ovelha tem mais de precioso, que é a fé. Que é o compromisso com Deus. E o lobo, meu irmão, ele vem com aquela conversinha lá do jardim do Éden, lá do diabo, da serpente com a Eva, que é a conversinha para desviar você do centro da vontade de Deus, o compromisso que você tem com Deus. Esquece, não, você não tem nada a ver. Irmãos amados, nós precisamos ficar alertas, que essa palavra do apóstolo Paulo era para aquela igreja, para nós nos dias de hoje. Lobos ferozes que entrarão no meio do rebanho e não pouparão o rebanho. Há lobos, meu irmão, que querem tragar a sua vida, tragar a sua família. E você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. E diante dos perigos, meu irmão, o apóstolo Paulo começa a dar os conselhos. Diante dos perigos, os conselhos. Olha o primeiro conselho que ele dá aqui no versículo 31. Por isso, vigiem. Você pode falar com todo respeito com o seu irmão que está do seu lado. Fala para ele assim, meu irmão, vigia. Vigia, irmão. Diante de lobos ferozes, eu preciso vigiar. Irmãzinhas, tem lobos ferozes querendo tragar a sua vida. Irmãos amados, tem lobas ferozes querendo tragar você, querendo destruir sua família, destruir seu casamento, destruir sua fé. Abre o olho, meu irmão. O apóstolo Paulo está falando assim, abre o olho, vigia. Só que tem um detalhe, irmão, a vigilância é individual. Eu não posso vigiar por você. Eu não posso vigiar por você. Você tem que se posicionar. O que os militares podem falar isso com mais convicção do que eu? O militar, ele passa aquele tempo lá no plantão dele, fazendo a vigilância, ele tem que ficar acordado direto, porque se entrar um inimigo, ele toca o alerta, ele tem um posicionamento. Então, querido, primeiro recado, diante dos perigos, diante dos conselhos, diante dos perigos, Paulo dá conselhos, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia com lágrimas. Olha o versículo 28, cuidem de vocês. Irmão, muitas vezes nós estamos querendo cuidar de vidas, mas não estamos cuidando da nossa vida. Cuide de vocês. Se eu não cuido da minha vida, meu irmão, eu não vou poder cuidar de outra vida. Então é necessário, meu irmão, a vigilância é algo individual, e o cuidar, meu irmão, ele diz assim, cuidem de vocês. Eu preciso ter tempo a sós com Deus, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso me fortalecer em Deus, para que eu possa cuidar de alguém. E aí ele continua, cuidem de vocês, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E diante dos perigos, meu irmão, o mais importante. Qual que é o mais importante? Depois que ele fez tudo, ele evangelizou aquele povo, discipulou aquele povo, e, irmãos, ele alertou dos perigos, ele deu exemplo, irmãos, mas no final, eu quero te ensinar um princípio poderoso aqui, irmão. Depois que você fez tudo, presta atenção, irmão, entregue para Deus. Está entendendo, querido? Você pode fazer tudo que está aos seus cuidados, nas suas mãos, mas chega uma hora que ele fala assim, agora, estava terminando a mensagem,
Agora eu os entrego a Deus. Eu dei exemplo para vocês. Eu alertei vocês dos perigos. Mas agora eu entrego você a Deus. Irmão, nessa manhã está na hora de você entregar a sua vida, entregar a sua família, entregar suas preocupações. O apóstolo Paulo passou 3 anos ali investindo naqueles irmãos, naquelas vidas tão preciosas. E agora ele estava entregando a Deus, e a palavra da graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É isso que eu tenho que fazer nessa manhã. Talvez você entrou aqui muito preocupado. Talvez entrou aqui com muitas ansiedades, muitas preocupações. E Deus está falando para nós, olha, eu quero usar a sua vida. Você para mim é muito precioso. Eu quero usar a sua vida, você vai ser uma vida que inspira, que vai inspirar muitas pessoas. Seja exemplo. Seja exemplo. Por onde você passar, seja exemplo. Procure ser exemplo por onde você passar. Tem um propósito firme, meu irmão. Alerte os perigos, as pessoas que te amam, que você ama. Entenda isso. Queira ou não, de alguma forma, pessoas estão olhando para você. Seus filhos estão olhando para você. Lá no seu trabalho, pessoas estão olhando para você. Nós vivemos um verdadeiro Big Brother. Não gosto desse nome, não gosto do programa. Mas as pessoas estão de olho. E eu preciso entender que eu posso ser uma pessoa que inspira, ou posso ser uma pessoa, meu irmão, que não inspira. Eu quero desafiar você nessa manhã a entender isso. Que eu preciso ser uma pessoa que inspira. E eu gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar, meu irmão. Se levantasse. Nós vamos orar. E para finalizar, meu irmão, para finalizar, pessoas que inspiram, deixam saudades. Pessoas que inspiram, elas são exemplos. Pessoas que inspiram, têm um propósito firme. Pessoas que inspiram, meu irmão, nos alertam dos perigos. Mas pessoas que nos inspiram, eles deixam saudades. Todas essas pessoas que eu falei para vocês, vários deles já faleceram. E deixam muita saudade. Quando eu partir, quando você partir, será que as pessoas vão dizer assim, olha, puxa, meu pai foi um legado. A minha mãe foi um legado para mim. Ela deixou saudade. O Aurimar deixou saudade. A dona Creuza deixou saudade. O Isaías deixou saudade. E tristemente eu já fui num velório que alguém disse assim, já foi tarde. Meu Deus. Meu Deus. Que eu e você, meu irmão, possamos deixar saudade. Quando o apóstolo Paulo disse isso, que agora nenhum deles viria mais o rosto deles, o que aconteceu? Ele se ajoelhou com todos eles, oraram, choraram muito, abraçaram, porque o mais os entristeceu foi a declaração que nunca mais veriam a sua face. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante da presença do Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. Que nessa manhã você venha decidir, pai, eu quero ser uma vida que inspira. Eu quero ser um exemplo, papai, dentro de casa. Papai, eu quero ter um propósito firme, eu quero ter uma missão. Como o apóstolo Paulo tinha uma missão, ele mantinha o foco nas pessoas. Ele era uma pessoa despreendida. Era uma pessoa que vivia para cumprir, terminar o chamado. Eu quero ser uma pessoa que, quando necessário, eu quero alertar as pessoas sobre os perigos. Mas eu quero deixar saudade. Esse é o convite para você e para mim nessa manhã, irmão. Possamos ser vidas que inspiram. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, papai, pela tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra é tremenda, Pai. A tua palavra mexe conosco. A tua palavra, ó Deus, nos mostra, ó Deus, aquilo que nós precisamos ser, aquilo que nós precisamos fazer, para aquilo que o Senhor já tem um propósito para nós. E que nessa manhã, Deus, que cada um dos meus irmãos, que nós aqui nessa igreja, possamos ser vidas que inspiram. Vidas que Campo Grande possa olhar para nós e dizer, esse pessoal são exemplos. Esse pessoal tem um propósito firme. Esse pessoal deixa saudade. Que o amor do Pai, que o amor maravilhoso desse Deus lindo e tremendo, que a graça,
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, que foi a vida que mais nos inspirou e nos inspira, e que a consolação, o poder do Espírito Santo esteja sobre nós, nos capacitando a vivermos uma vida que inspira. Deus, dê uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias para os teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Assente só um pouquinho, fique em reflexão, vamos ouvir o nosso pós-lúdio.